Olá, famílias! Estamos aqui com mais um programa em família. Estamos cumprindo todos os protocolos de distanciamento social, então podemos higienizar as nossas mãos. Vamos retirar as máscaras e higienizar as mãos novamente. Eu sou Ana Carolina Faria, coordenadora de ensino do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos. E hoje a gente tem o prazer de receber Daniele Freitas, orientadora de ensino. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, Dani. Olá, famílias. Eu sou professora, atualmente estou atuando como orientadora de ensino na Secretaria de Educação, mas trabalhei também 2 anos e 4 meses como orientadora de ensino numa escola de ensino fundamental da nossa rede, onde eu pude ter 2 anos e 4 meses de uma experiência assim, muito bacana de vivenciar um contato com os alunos, né, e com as famílias. Então, para os pais que estão em casa, às vezes não sabem muito bem como funciona essa organização das nossas escolas da rede municipal, nós temos 2 orientadores de escola, o pedagógico e o educacional, né? Então, a Dani teve o prazer de ser orientadora educacional por 2 anos e 4 meses e que é o orientador que está super próximo das crianças e das famílias, né? Então, assim, é uma interação riquíssima, é aquela pessoa ali da gestão da escola que está frente a frente com as famílias, né, Dani, que recebe as mães, que ouve todas as questões, que acompanha os alunos. E a Dani veio aqui hoje para falar um pouquinho de um tema importantíssimo, principalmente no momento de atividades não presenciais. Fale para mim, Dani, gerenciamento do tempo, é bom ou não? Então, Carol, eu percebi durante esses 2 anos e 4 meses que eu trabalhei como orientadora educacional, que quando os pais tomam ciência da importância de gerenciar o tempo da família e automaticamente dos seus filhos, isso tem um sucesso garantido, né? E quando os pais colocam em prática, além do gerenciamento de tempo, mais orientação de estudo, aí é um sucesso na certa. Que bacana. Então, gente, vamos pensar no gerenciamento do tempo. Será que a gente consegue fazer? Será que em casa a gente consegue pôr em prática com os meninos isso, né? Nesse período de atividade não presencial, que eles estão sem o professor presencialmente, né? A escola foi para dentro das nossas casas. E aí eu te pergunto, Dani, tem alguma dica para a gente ajudar as famílias em casa em relação a esse gerenciamento do tempo? Tem sim, Carol. Tem uma autora, Marcela Moran, ela traz para a gente também a importância e uma vasta experiência de o autoconhecimento. A partir do momento que os alunos conhecem e os pais conhecem o jeito de aprender, o jeito que você aprende melhor, o que o aluno aprende melhor, isso ajuda muito na organização dos estudos, tá? E eu trouxe aqui, então, algumas dicas para a gente poder falar disso. Primeiro, a dica 1, crie e estabeleça uma rotina para as suas atividades em casa. Então, nesse momento, né, de pandemia principalmente, mas em todos os outros momentos, antes mesmo da pandemia, criar uma rotina para as atividades em casa é de extrema importância, né? Porque sem essa rotina, o aluno fica em casa achando que tem muito tempo sobrando, né? Ou então que vai dar tempo de fazer tudo aquilo que está na cabeça dele. E geralmente ele não consegue fazer tudo dentro daquele dia. Por quê? Porque ele não tem uma organização, né? A partir do momento que ele tem uma rotina e ele sabe quais são os horários, né? Os compromissos, os momentos de estudo. As famílias também, quando elas têm ciência disso, tudo isso fica bem mais tranquilo, tá? Mas também precisa fazer um planejamento, né? Então, o que eu oriento assim, as famílias? A se reunir, a combinar um dia, sentar junto com seus filhos, né? Sentar, fazer uma conversa familiar e pensar todos juntos quais são os compromissos da família e quais são os horários e os momentos que aqueles compromissos devem ser cumpridos,
Tá? A dica 2, deixe claro na rotina todas as atividades que precisam ser realizadas. Então é importante que coloque lá na rotina, né, que escreva na rotina o momento que a criança ou o pai vai levar o pet para dar uma voltinha, para levar para fazer o xixi, o momento que a família vai limpar a casa, qual é o horário do almoço, qual é o horário do jantar, né, que horário que essas crianças vão dormir, tem um programa, né, que a família gosta de assistir, qual é o horário desse programa? Né? Colocar tudo isso na rotina para ver qual é o tempo melhor que o aluno tem para estudar. Né? Então, primeiro tem que encaixar todos os compromissos da família para que todos saibam qual é o horário que o aluno vai estudar em casa. Né? A gente tem sugestão de modelo para, de repente, os pais poderem se organizar em casa? Existe essa possibilidade, Dani, de ter já um modelo pré-estabelecido? Eu trouxe um modelo, Carol, para a gente poder olhar, mas esse planejamento, essa rotina pode ser feito numa cartolina em casa com os pais, né, numa folha sulfite, mas eu trouxe um modelo aqui de gerenciamento do tempo, tá? Então aqui nessa rotina é uma rotina semanal. Né? Então aqui eu tenho todos os dias da semana e tenho os horários, né, do dia. Então eu preciso sentar junto com a família e combinar qual é o horário que nós vamos acordar aqui nessa casa, qual é o horário que a gente acorda, qual é o horário que nós tomamos o café da manhã. Tá, então eu vou preencher nessa rotina o horário de acordar, o horário de fazer a higiene, o horário de tomar o café, né? E qual é o horário de estudo? Qual o horário melhor que sobrou aqui para o aluno estudar? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, Carol, para o aluno estudar na segunda-feira, português das 9 às 11. São 2 horas. Né, de estudo, seriam aqui nessa sugestão, né, 2 horas de estudo na segunda-feira para português. Bom, depois disso, eu deixei uma hora livre antes do almoço, sabendo que as famílias estão em casa, nesse momento de pandemia, é um momento de organizar a refeição. Então, é uma hora que, de repente, vai ter muito movimento pela casa, vai ter pessoas andando, a panela de pressão está funcionando, o cachorro está na volta, então já não é mais um horário legal para o aluno estar estudando, né? Não vai ser tão eficiente. Depois do almoço, o aluno também pode fazer as suas escolhas, mas aí cada família, Carol, precisa ver qual é o melhor horário para o seu filho estudar. Ele precisa verificar, né? Se o pai trabalha, de repente, está trabalhando em casa, né? Ele tem uma reunião e a reunião dele acontece das 2 às 3, o filho não consegue, às vezes, fazer o estudo dele das 2 às 3. Então, ele vai estudar das 3 às 4, né? Então, essa conversa precisa ser em família, precisa ser em casa, todo mundo sentado junto à mesa para poder fazer um planejamento. Uma ótima oportunidade de um momento em família, produtivo. Exatamente. Né? E aí, observando esse gerenciamento do tempo, Dani, a gente percebe que ele está bem voltado para os maiores, né? Para as crianças aí do 6º ao 9º ano, adolescentes, umas crianças que não sabem ler, por exemplo. A gente consegue montar esse gerenciamento, de repente, usando imagem? Sim. Né? Uma questão mais visual? É possível a gente fazer essa adaptação para os menores? É possível, sim. Até é indicado a gente colocar essa rotina, essa organização na parede da cozinha, num lugar que todos possam ter acesso, porque é importante que todos da família saibam quais são os horários, né, para poder respeitar, para poder monitorar essa rotina. Então é possível sim, para as crianças menores, pode fazer com ilustrações. Né? As crianças são pequenas, então pode colocar ilustrações, pode pegar revista, recortar, desenhar, né? Fazer com palavras que representem para a criança, que ela saiba identificar, né? Que aquela palavra quer dizer que aquele momento é do programa de televisão ou da videoaula que vai assistir, não é? Então, dá sim para fazer bem ilustrativo para a criança. Então, assim, não tem como a gente alegar que não vai gerenciar o tempo dos filhos, né? Exatamente. Dá para fazer e dá para adaptar. Dá para fazer. E aí, uma outra questão, o local para realizar essas atividades, ele é importante? Ele é muito importante, Carol. Eu vou passar aqui para a gente poder olhar. Escolha um lugar para estudar diariamente e este lugar deve ser limpo, tranquilo, organizado, bem ventilado, né? Então, não dá para estudar num lugar onde estão todas as pessoas fazendo barulho. A gente precisa, por isso que precisa do planejamento, porque precisa sentar e verificar qual é o momento, qual é o lugar,
Pode ser numa escrivaninha, pode ser num escritório, pode ser na mesa da cozinha, onde faz as refeições. Por isso, precisa fazer o planejamento, porque se é na mesa da cozinha, né, por exemplo, na minha casa, nós fizemos os estudos na mesa do jantar, na mesa que nós fizemos as nossas refeições. Então, para que isso aconteça de uma forma bastante eficaz, precisa ser no momento que nós não estamos utilizando. Não pode ser perto da hora do almoço, né? Nós precisamos ter um momento e organização para conseguir fazer a utilização desse espaço. Então precisa ser esse lugar limpo, tranquilo, não precisa ter uma escrivaninha, mas precisa ser num lugar bem organizado. Se a gente pensar hoje, né, os espaços estão cada vez menores, né, os apartamentos pequenininhos, e aí a gente pensa, hoje pouquíssimas pessoas têm a possibilidade de ter um quarto de estudo, um escritório e acaba mesmo usando a mesa das refeições para esse momento. E se a gente pensar que as famílias têm mais de um filho, não dá para a gente garantir que eles façam no mesmo horário. Então, assim, esse gerenciamento se torna fundamental, né? Vocês sentarem em família e pensarem como isso vai ser feito, porque às vezes o escalonamento é necessário, né? O primeiro filho faz, depois o outro. Então, assim, mais uma vez, aqui a gente ressalta a importância de sentar em família e pensar em tudo isso. E aí vem uma outra pergunta, Dani. Meu filho está lá sentado para fazer a atividade, ele percebe que é uma atividade que ele vai ter que fazer um recorte, e aí ele vê que não tem a tesoura, não tem a cola, o lápis está sem ponta. Como que a gente ajuda eles a se organizarem em relação a isso? Isso é muito importante também. É uma outra dica de orientação de estudo, né? Que é, tenha por perto os materiais escolares que vai precisar. Então, o aluno, ele precisa ter por perto o caderno, o lápis, o grifa-texto, os materiais que ele vai utilizar, né? E tentar não deixar também materiais que ele não vai utilizar. Então, não deixar brinquedos, né? Lápis que tem uma boneca na ponta, e que gira e que apita, então coisas para chamar a atenção, né, da criança e distrair, porque é muito fácil a gente se distrair com outras coisas que não sejam aquelas que a gente está utilizando naquele momento. Então é importante que tenha os materiais que vai utilizar por perto e não deixe excesso de material para que aquilo também não tire a atenção da criança. Bacana. Agora eu tenho uma dúvida, todos aprendem da mesma forma? Isso é uma outra questão que a Marcela Moran, ela vem apontando e ajudando muitas famílias no autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu compreendo como o meu filho aprende, como ele funciona, eu consigo ajudá-lo, né? E a criança também. Quando ela entende as formas de aprendizagem, as formas diferentes que eu tenho de aprender, ela também passa a conseguir mais resultados aí, né? Eu trouxe aqui, Carol, um estilo de aprendizagem que é o DUA, é o Desenho Universal da Aprendizagem. É um estilo para saber qual é o melhor jeito de estudar e conseguir aprender adequadamente. É um modelo bem simples, né, para um autoconhecimento, tá? Então, aqui o DUA, ele traz 3 estilos de aprendizagem: ouvindo, vendo e fazendo. Vou mostrar para vocês aqui para poder, de repente, as crianças identificando e percebendo que são diferentes formas de aprender. Bom, aprender ouvindo, né? É aquela criança, ou nós mesmos adultos, né? Às vezes a gente percebe que a gente aprende com mais facilidade de uma forma ou de outra, ouvindo. Então é quando eu ouço um podcast, né? Eu posso ouvir um podcast. Os professores têm feito alguns podcasts, né? Muito bacana. Ou então, quando eu explico a matéria para mim mesma, eu vou me explicando, eu vou falando, né? Isso também é ouvindo. Ou mesmo quando eu ouço um professor, né? Quando eu ouço alguém me explicando, ou até num bate-papo, numa conversa, é quando eu ouço, né? É um estilo de aprendizagem, ouvindo. Depois nós temos aqui o outro estilo, que é vendo, né? Então, ou assistindo uma videoaula. No portal do LED nós temos bastante videoaulas sendo postadas, né, para todas
as idades, para todos os alunos. Quando eu olho para um mapa, quando eu analiso um mapa, quando eu sou muito visual, né? Então eu gosto de olhar e analisar as imagens. Então quando eu analiso um mapa, quando eu analiso um infográfico ou um mapa conceitual, essa é uma forma de aprendizagem também muito, muito bacana. Então os alunos eles podem fazer resumos, eles podem assistir as videoaulas, que isso contribui muito para quem é muito visual. E fazendo, né, que é quando o aluno coloca a mão na massa. Então, quando ele faz uma maquete, ou então quando ele faz uma experiência em casa, né, que os professores têm mandado várias experiências, né, em arte, em ciências, em várias disciplinas, né, a experiência, ou então quando ele põe a mão na massa também para desenhar e fazer um mapa mental, né, isso também é sinestésico, que a criança está fazendo com material ali concreto, tá? Nossa, importantíssimo a gente pensar nisso, né? Eu acabei de descobrir que eu sou visual, porque a minha agenda, por exemplo, é todinha com registros coloridos, né? Pela cor eu identifico e me recordo. E isso é importante até para a gente saber orientar as crianças e não cobrar uma coisa que eles não contam, né? Exatamente. Às vezes a gente quer que o aluno fique ali, o filho, no caso, fique ali sentado, lendo por horas e aquilo não é funcional para ele. Não é funcional. E acaba sendo uma tortura, né? Isso é muito importante, o que você falou, para a gente também lembrar os pais de que, às vezes, o filho vai estudar 5 horas e vai ser eficiente, mas a outra criança, 5 horas para ela não é tão legal assim. Então, se ele, né, se o desafio dele é estudar 1 hora e aquela 1 hora, né, tem eficiência, tá ótimo, produtiva, né? E é melhor do que o pai fazer um planejamento da criança estudar 5 horas por dia e não ser produtivo e ser um massacre para a criança. Então tem que ver como a criança aprende, né? Qual é o melhor horário, qual é o tempo de estudo que ela vai funcionar bem, né? Para que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila. Muito bacana. Aí vem uma outra questão. A gente está com uma proposta de atividade não presencial, né? Pensando aí nos alunos do fundamental, eles têm uma média de 7, 9, 11 atividades por semana. As crianças da educação infantil, uma média de 5. E aí fica aquela dúvida, como se organizar para que essas atividades não se acumulem? Isso é muito importante também, né? A gente fala que missão dada é missão cumprida. Então, quando o aluno recebe uma atividade, né, quando é postada lá no portal e o aluno precisa acessar, ele precisa se organizar e por isso é importante fazer essa rotina, esse gerenciamento do tempo, porque ele precisa fazer essa atividade durante a semana. Quando o aluno deixa acumular essas atividades para a próxima semana, ele percebe que muito provavelmente não vai dar conta e a criança fica um pouco desesperada, né? Acaba entrando em depressão, começa a achar que não consegue, pois não vai conseguir mesmo, porque ela está deixando acumular. Então, quando for postada a atividade, Carol, o aluno precisa fazer essa atividade e a família precisa apoiar, dar um suporte, né? Por isso, sentar, fazer esse planejamento para que fique claro para todos da família em que momento que a criança vai estudar, tá? Então, a dica é missão dada, missão cumprida. Recebeu a atividade, faça, não deixa para a semana seguinte, porque na outra semana tem mais atividade. Dani, e quando o meu filho está lá realizando a atividade e surge algum ponto importante, ou ele acha que ele tem que anotar para não esquecer, né, que é uma coisa que ele vai usar para atividades futuras, o que você orienta que seja feito? Então, é importante que o aluno tenha o caderno nesse momento de realização da atividade, né? Então, se ele pegou a atividade impressa na escola ou se ele está fazendo online a atividade, ele pega o caderno dele, anota a data, anota a disciplina que ele está realizando ali, né? Anota as dúvidas, ele faz pesquisa na internet, em fontes seguras, consulta mais de um site, né? Nós temos no canal do LED várias dicas de fontes seguras para buscar informações, tá? Tem
na página principal do LED, tem todas as disciplinas lá. Então, ele clica na disciplina e lá ele tem algumas dicas de fontes seguras de buscar informações para cada disciplina. Bacana. Então, é importante que ele faça essas anotações, né, grife, e quando ele tiver a oportunidade de conversar com o professor, aí ele também pode pegar o caderno e falar para o professor as dúvidas que ele teve e os resultados que ele achou na internet para poder fazer uma conversa também. Muito bacana. E aí a gente pensando agora nesse gerenciamento do tempo que você sugeriu para nós. Ali estava um período de 2 horas, né, para realizar, foi uma sugestão. Sim. E aí eu te faço uma pergunta. 2 horas direto, 3, 4 horas, diretão estudando, é bom? Não, é importante que a cada meia hora de estudo o aluno dê uma parada. Então o aluno precisa levantar da sua cadeira, dar uma espreguiçada, tomar um copo de água, dar uma volta pela casa, né, fazer um exercício de respiração para ele poder voltar e estudar mais meia hora. O indicado é de meia e meia hora ele levantar e fazer esse exercício, né? Ir ao banheiro ou tomar um copo de água, né? Dar uma espreguiçada, isso é muito bom. Então, o aluno não pode ficar sentado direto 1 hora porque ele cansa. Nós cansamos, nós adultos cansamos, imagina as crianças, né, nesse momento. Então, é preciso esse momento, essa parada para ele dar uma respirada. Então, gente, fica a dica. Não vai colocar os meninos sentadinhos lá a tarde inteira para estudar, que não vai ser muito produtivo. Não vai funcionar. Vão aí monitorando, paradinha a cada meia hora, deixa ele levantar, até porque isso é bom para voltar ao foco, né, Dani? Para voltar ao foco do estudo. Bacana. Tem mais alguma dica que você acha importante a gente ter nesse momento para fazer o gerenciamento de tempo? Para a gente encerrar, eu acho que é importante a gente fazer uma conscientização com os pais, né, da importância desse planejamento, né, de planejar, de sentar com a família, porque precisa sentar com a família, não dá para fazer metade da família, precisa estar todo mundo precisa entender que essa rotina é uma rotina familiar, né, nessa pandemia mais que antes, isso é muito importante, então precisa planejar, aplicar essa rotina, então colocar lá na parede, seguir, todo mundo entender que tem que seguir, não é um exercício fácil, né? Pode acontecer de fazer o planejamento e daqui a pouco ninguém está nem lembrando mais que existe, então todos da família precisam acompanhar, monitorar. O filho precisa monitorar, o pai precisa monitorar, a mãe, a avó, o tio, toda a família precisa monitorar essa rotina, se ela está sendo cumprida e também, Carol, fazer correção de rotas, né? Então, se percebe que aquela rotina não está funcionando, precisa sentar e replanejar. Então, vamos mudar o horário, esse horário não funcionou, né? Esse horário não está bacana, então precisa fazer o replanejamento e seguir em frente, né? O importante é não desistir, o importante é acompanhar a família, monitorar, né? Fazer esse esforço de sentar e fazer esse diálogo em casa. Às vezes a gente não vai conseguir, numa primeira projeção, dar conta, né? Às vezes ajustes são necessários, o tempo que a gente pensou não ficou tão viável, né? Então, exatamente. Assim, super tranquilo de sentar e refazer, isso é um processo, é um processo, né, Dani? Então, corrigir rotas e replanejar. E também uma coisa muito importante, Carol, é a empatia. Então, se colocar no lugar do outro, né? Então, o pai se colocar no lugar do filho, né? O filho se colocar no lugar do pai, entender que o pai também tem um momento dele que ele precisa de fazer um trabalho em casa, né? Aquele momento é o momento da família, porque também a criança não pode querer fazer atividade na hora do almoço, né? Então, precisa ter uma empatia, olhar e entender o outro, né? Nesse momento, acho que isso é muito importante. Dani, queria agradecer a sua presença, eu acho que foi fundamental, a gente teve um monte de dica valiosa para organizar, Carol. né? Obrigada, então eu que agradeço. A gente precisa organizar esse momento de estudo em casa, agora mais do que nunca. E aí tem o QR Code aí, quem tiver dúvida, sugestão, manda para nós, a Dani com todo prazer vai responder, a gente repassa para ela, né? E aí fica a sugestão para vocês, aproveitem o momento em família, sentem juntos, pensem nesse gerenciamento e reformulem quando for necessário. Vocês vão ver quantos ganhos vão ter nesse momento em casa. Obrigada pela audiência, até semana que vem. Obrigada, Dani. Até semana que vem, obrigada.